Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Saudações cordiais a todos e todas. Espero que estejam todos muito bem. Para os que não me conhecem, o meu nome é Rui Mendes. Eu sou médico animósico e em nome da Mnemosia Quântica, da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha e do grupo de sábios, aqui estou eu para realizar mais um vídeo interessante como sempre. E hoje inaugurando um novo evento no nosso canal, que é justamente a leitura do livro Gastronomia e Medicina para Iniciantes e Iniciados. Eu decidi que quero fazer a leitura do livro ao vivo, ou melhor, ao vivo não gravado, né? Mas enfim, é um livro que tem 16 capítulos, se não me engano. E hoje a gente vai ler o prefácio e vamos ler também os 2 primeiros capítulos. E considerando que são 16 capítulos, nós vamos ter conteúdo aí para pelo menos 8 vídeos, porque eu pretendo ler 2 capítulos em cada vídeo e dessa maneira espero não ficar muito maçante. Hoje daremos início à leitura e vamos ler o prefácio, assim como o capítulo 1 e 2, que é justamente quem é a minha geladeira e os principais temperos de uma cozinha, ok? Espero que estejam todos bem e vamos dar início a leitura do prefácio do nosso livro Gastronomia e Medicina para Iniciantes e Iniciados. Lembrando que esse livro está disponível em versão digital na nossa loja aqui do canal Alpha Sirius Zero. Não só esse livro, como todos os livros que eu tenho publicados estão disponíveis em versão digital na nossa lojinha Alpha Sirius Zero. Entra lá, dá uma olhada, tem outros produtos também que não são digitais e é uma lojinha muito bacana. E pouco a pouco eu vou subindo novos produtos lá, sejam eles digitais ou não. Mas enfim, vamos dar início à nossa leitura do livro Gastronomia e Medicina para Iniciantes e Iniciados. Esse livro que foi editado e publicado no ano de 2022, em plena era da pandemia. Mas vamos lá. É com jubilo e alegria que eu, Rui Mendes, em nome da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha, grupo de sábios e da Mnemosia Quântica, ofereço aos nossos leitores e apreciadores de nosso trabalho o nosso primeiro livro em versão comum e digital. Depois de mais de uma década escrevendo para o blog Médico Animósico, lecionando como professor de yoga e atuando profissionalmente como psicoterapeuta, médico animósico e conectora temporal, é hora de a Mnemosia Quântica criar sua própria biografia enciclopédica e produzir seus primeiros livros digitais. E para tanto gostaríamos de oferecer aos nossos leitores essa obra que tem como objetivo tornar acessível aos seres humanos do planeta Terra, principalmente os jovens do Brasil, os conhecimentos básicos necessários para aprender a manusear, cozinhar e degustar alimentos de forma consciente, de maneira a conhecer os seus valores nutritivos, medicinais e curativos, tanto do ponto de vista da saúde física, como da saúde anímica, energético-vibratória e mental. A decisão de criar esse livro foi estratégica, uma vez realizada a grande dificuldade e impedimento que o jovem no Brasil, como foi o nosso veículo físico, que é esse que vos fala, encontram até hoje na vida para poder estar à vontade dentro da cozinha da casa dos seus pais, abre parênteses, que jamais foi sua própria casa, ainda que devesse ser, fecha parênteses, de maneira a não sofrer proibições e crises de ciúmes, como é tão comum por parte das mães brasileiras, ao ver os seus filhos na própria cozinha, arriscando aprender a fazer o próprio alimento, ameaçando a hegemonia dessas mães que, dadas as tradições de nosso país e de nossas heranças genéticas ancestrais matriarcais, tanto indígenas como lusitanas e europeias, tem na cozinha o seu maior campo de força e de trabalho, no que tange alimentar os seus filhos e, quem sabe, se tiver marido, desde o matrimônio até a infância dos filhos chegarem até a vida adulta. Depois de perceber que a maioria dos nossos alunos e pacientes no Brasil, principalmente jovens, preferiam pedir comida por telefone ao invés de cozinhar e eram adeptos de comida lixo, como os fast foods, e em casa se limitavam a comer a comida que seus pais preparavam e que essa era basicamente a mesma todos os dias,
e que quando tinham de preparar a própria comida, graças à ausência dos pais, davam vexame, pois não sabiam o que fazer além das coisas básicas e sem caráter nutritivo, como macarrão instantâneo, mais conhecido como miojo, ovo frito, pipoca, café e comida industrializada de micro-ondas. Ficou claro que a gastronomia deveria ser uma frente de incentivo para que as terapias que oferecemos pudessem ser incrementadas e tivessem resultados mais profundos e perpétuos na vida de nossos alunos, amigos e pacientes. Me lembro como se fosse ontem, quando criança, aos 9 anos de idade, na cidade de Sorocaba, de onde vinham meus pais e a maior parte da família, decidi pela primeira vez, em protesto à depressão, mau humor, preguiça e falta de criatividade de minha mãe, fazer pela primeira vez o meu próprio almoço. Me lembro de que fui alvo de chacota por parte dela, principalmente depois de falhar grosseiramente ao tentar fazer um simples espaguete diretamente no molho de tomate industrializado, fervendo sem antes passar pela água. O trauma causado pela chacota e a alegria da minha mãe para com meu primeiro fracasso gastronômico me afastou do desejo de fazer minha própria comida, certamente até a vida adulta, salvo quando estava na casa de meu pai, eles eram divorciados, com quem vivia meu irmão mais velho, o qual comprava e mantinha alto estoque de comida congelada e pré-cozida para que meu irmão mais velho não precisasse cozinhar, mas apenas fritar as batatas pré-feitas e esquentar a comida no micro-ondas. Aquilo até parecia um ato de crueldade da minha mãe e de carinho do meu pai, o que do ponto de vista da nutrição não era verdade. Foi graças aos acampamentos de longa temporada em lugares como a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, a partir dos 16 anos de idade, que pela primeira vez compreenderia e aprenderia como fazer o arroz, o feijão, usar temperos ou preparar peixes ao forno, peixe frito ou na brasa com folha de bananeira, além de outros alimentos como os legumes, sanduíches, bolos, verduras, churrascos e tudo aquilo que dentro de minha família era de preparo exclusivo de mães e às vezes pais e tios que se reuniam para celebrar algo que só acontecia em dias especiais, uma vez que em dias normais o alimento era sempre o mesmo: arroz, feijão, salada, bife, verdura, legumes e macarrão, não necessariamente nessa mesma ordem e nem servido tudo junto, mas ao longo de toda a semana, a não ser o arroz com feijão, que no Brasil é sagrado e não pode faltar, todo dia é igual. Para as mães e mulheres que cozinhavam para as crianças naquela época da minha infância e adolescência no Brasil, não havia um conceito estético, menos ainda divertido e nutritivo no que tange fazer a comida, mas apenas a preguiça de ter que alimentar os próprios filhos e por vezes dando essa incumbência a empregadas domésticas mal-humoradas que, na ausência dos responsáveis pela criança, faziam as refeições mal e porcamente. Em minha primeira experiência como imigrante na África do Sul, nos idos dos anos de 2006, foi quando pela primeira vez, por razões de economia financeira, tive de acostumar-me com a ideia de fazer a minha comida todos os dias, e assim foi durante toda a vida de imigrante, que já em breve completará 18 anos. Aqui no livro está escrito 16 porque o livro foi escrito há anos atrás. Na África entendi que ser vegetariano, o que já era há vários anos graças à minha avó que jamais havia comido carne na vida em mais de 90 anos, ser vegetariano era uma forma de gerar grande economia financeira, assim como cozinhar verdura e arroz, a forma mais simples de me manter nutrido e saudável, sem necessariamente sacrificar por completo a criatividade culinária. Como bom taurino que sou, nascido em maio, confesso que minha criatividade para cozinhar na juventude sempre foi um tanto limitada. Foi somente depois do divórcio, aos 36 anos de idade, que essa criatividade começou a fluir de maneira mais ousada, a ponto de a vida materializar eventos incríveis como uma sociedade capaz de ir abrir um restaurante vegetariano na cidade de Lisboa, em Portugal. O restaurante não durou muito, mas foi uma incrível experiência que me permitiu seguir aprendendo e evoluindo de maneira a sentir-me um cozinheiro seguro e competente, ainda que eu não seja um chefe profissional, mas apenas um excelente piloto da própria cozinha, que é a principal proposta de transformação na qual esse livro se inspira, para que as pessoas no Brasil, principalmente as que são jovens, de espírito independente, de suas idades principalmente as que são jovens de espírito, independente de suas idades cronológicas, possam fazer as coisas com conhecimento do que fazem, de maneira correta e consciente, e assim emancipar-se, serem soberanos, enquanto representantes da raça humana terrestre, criando seus próprios caminhos e sendo felizes. Saudações cordiais a todos e boa leitura. Rui Mendes, Grupo de Sábios e Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha. Então, uma vez lido o prefácio, vamos agora ler o primeiro e o segundo capítulo do livro,
e depois, em futuros encontros, leremos os outros capítulos. Capítulo 1. Perdão. Quem é a minha geladeira? É muito importante que tenhamos claro se a nossa despensa e geladeira são nossas amigas e aliadas ou inimigas que conspiram contra a nossa saúde. É comum que pais e mães, para compensar a ausência criada na vida de seus filhos, normalmente por excesso de trabalho ou entretenimento em seu telefone, comprem todos os alimentos que a indústria fabrica e oferece através de alta publicidade e que seus filhos pedem, de maneira a encher a própria despensa e geladeira com alimentos prontos, fáceis, processados, industrializados, para comprovar para si mesmo e para esses filhos que mal alimentam, que se esforçam para bem alimentá-los e que se esforçam para fazer eles felizes, muitas vezes a ponto de esquecer que comer não é apenas uma questão de encher a barriga e matar a fome, mas principalmente uma questão de nutrir-se e alimentar-se. A alimentação industrial baseada em açúcar que muitos pais oferecem aos seus filhos, seja nos países pobres, seja nos países ricos, desde manhã até de noite, é responsável pela grande epidemia de obesidade infantil e doenças precoces em crianças e adolescentes, também adultos, tanto quanto o processo de deterioração avançada que apresentam as pessoas da terceira idade. E esse não é um evento contemporâneo, mas uma agenda antiga que visa emburrecer as pessoas para ter maior poder sobre elas, mantendo elas em estado de demência em todas as idades da vida, conforme é possível dentro dos limites da antiética. Em Portugal, os doces e sobremesas mais carregados e pesados no que tange acidez e açúcar ainda são chamados de doces conventuais, comprovando que a alimentação açucarada é uma conspiração que nasce no seio do feminismo cristão. Na Itália e na Espanha, principalmente, e em toda a Europa de maneira generalizada, as primeiras refeições do dia costumam ser também açucaradas e predominantemente de paladar adocicado, o que tem resultado direto em nosso processo de deterioração orgânica, mental e psíquica, em nossos humores, em nossa digestão e também em nosso interesse por conhecer outras formas de paladares e alimentos, o que é fundamental à evolução espiritual e expansão da própria consciência. É bom lembrar que tanto o açúcar como o álcool possuem as mesmas origens, que é a cana-de-açúcar, e que, se os efeitos negativos do álcool são alardeados e bombardeados na mente de todos como algo profundamente negativo, também é para ocultar os efeitos muito mais negativos e nocivos do açúcar, que é dado inclusive às crianças desde bem cedo, e que a longo prazo tem efeitos muito mais nocivos e destrutivos à saúde humana do que o uso moderado de etílicos como a cerveja e o vinho, por exemplo, que, se utilizados com responsabilidade, são considerados excelentes tônicos para a longevidade e remédios para diferentes males da mente e do corpo. Então, como eu já disse em outros vídeos, esse lance de água, chá, café, cerveja e vinho foram as primeiras medicinas, desde uma perspectiva tanto indígena e primal como social e cultural, Então, através dessas bebidas que são a água, o chá, o café, a cerveja e o vinho, é que nossos ancestrais mais e melhores se comunicam com a gente. E por isso que eles enterram os corpos ao invés de cremar. Mas agora vamos ao capítulo 2 e vamos finalizar o vídeo uma vez lido o capítulo 2 e regressaremos em outras oportunidades para ler o capítulo 3, capítulo 4 até o 16. E eu pretendo fazer 2 capítulos por vídeo, porque dessa maneira nós podemos ter aí uma série de 8 vídeos lendo o livro Gastronomia e Medicina para Iniciantes e Iniciados. Então vamos ao capítulo 2. Principais temperos de uma cozinha. Não pode existir cozinha sem tempero, sem que essa não se transforme em uma sucursal de tortura do inferno. Sem os temperos e condimentos, certamente a humanidade não teria o prazer que tem e não experimentaria as vibrações sagradas que experimenta durante a refeição sentado em uma mesa. Se alimentaria de forma robótica e sem sentimento, apenas para nutrir as células do corpo e para ter energia necessária para seguir existindo e animando esse corpo, livre de toda emoção e das sensações, memórias, lembranças, paladares e sentidos, que somente as comidas somadas aos temperos podem prover ao organismo humano, o que é magia pura da natureza e sabedoria ancestral da raça humana.
Foram os temperos e condimentos os principais responsáveis pelas grandes colonizações e pela perpetuação do comércio entre as nações, eliminando assim cada vez mais a guerra e a destruição, o roubo e a maldade da cultura humana, substituindo essas gradualmente ou de forma drástica, conforme a história de cada povo, pela diplomacia e relações comerciais ao longo de nossa história oficial e linha temporal, permitindo assim que as riquezas naturais que a Terra nos doa em abundância pudessem ser intercambiadas e estar ao alcance do maior número de pessoas possível, de uma maneira nem sempre justa, mas certamente acessível, graças ao dinheiro e graças ao mercado. Para que essa acessibilidade pudesse ser materializada e todas essas riquezas e artiluxos que a Terra nos doa em abundância e o ser humano reproduz e fabrica fosse possível, foi necessário criar um mercado e um sistema financeiro que regule valores e permita o acesso de bens de consumo. Obviamente que esse sistema eficiente em mãos mesquinhas toma as proporções de capitalismo selvagem, propagador de miséria, que vivemos em nosso mundo de hoje. Mas é bom lembrar que esse monstro não pode ser destruído tão facilmente como deve ser domesticado dentro de cada um de nós. E que nesse contrato social acabamos deixando de ser humanos e de sermos cidadãos para nos contentar em sermos meros consumidores. Talvez ser feliz estudando, trabalhando, produzindo, preparando e desfrutando a própria comida seja uma forma mais real, mais honesta e produtiva de evoluir no sentido de habitar os domínios do paraíso do que simplesmente frequentar restaurantes, seguir a moda, ser altamente sociável, aprovado por tudo e por todos, por fazer compras, consumir e viver tentando participar do sistema ou protestar contra ele em nome de coletivos cada vez maiores que não permitem o catapultamento consciencial dos indivíduos. O catapultamento conscial dos indivíduos só pode acontecer em estado de solidão, pois é somente nesse estado que temos a oportunidade de enfrentar os nossos demônios e vencer eles livre da ajuda de agentes externos ou crenças ilusórias. Porém, ao dedicar-se ao nobre ofício da gastronomia, na intenção de não apenas alimentar-se, mas agradar e desenvolver os próprios sentidos e livrar-se das mazelas do mundo, descobrimos que tudo é energia e vibração e todas as coisas que a natureza produz existem com certo grau de consciência mais ou menos desenvolvidos. Os alimentos possuem consciência de primeira e segunda densidade, assim como o seu prazer em alimentar-se é o que te confirma os seus níveis de gratidão, tolerância, felicidade, dezenas de etc. para com a criação e para com o Criador. Essa é a verdadeira espiritualidade livre de todo lixo desinformativo e dogma religioso. Essa é a comunhão entre as densidades que se mantêm e se sustentam em total estado de antropofagia, como os fiéis católicos que simbolicamente comem a carne e bebem o sangue de Cristo quando comungam da hóstia, assim como vemos a fauna em seu direito de caça se alimentar da própria fauna e também da flora. A flora que se alimenta da primeira densidade através dos cristais da terra e da água, que as fazem crescer e se desenvolver, e a terceira densidade representada pela consciência humana, que pode tanto se alimentar de tudo isso, devorando a realidade, ou tornar ela sustentável, uma vez que é a terceira densidade consciencial, a raça humana, que é a única capaz de superar a animalidade psíquica que nos limita a ser humanoides, animaizinhos, e realizar a perfeição humana que pode transformar o caos em ordem. De todos os infinitos temperos que podemos utilizar, seja de forma medicinal, seja simplesmente pelo paladar ao fazer nossa comida, certamente que o mais imprescindível é o sal. A comida sem sal não perde nada de seus nutrientes, mas a adição correta desse ingrediente na comida e nas receitas faz toda a diferença, pois ativa as papilas gustativas e certas regiões de nosso cérebro que se conectam com nossa ancestralidade e nossas origens oceânicas, pois o sal vem do mar e a água é o princípio de toda a vida. Da mesma forma que a perfeita adição de sal transforma a experiência de desenvolver o nosso paladar de forma sensível e prazerosa, o exagero no uso desse sal pode destruir toda uma refeição e tornar essa intragável. A longo prazo, o excesso e abuso de sal pode gerar a intoxicação de nossas veias e artérias, problemas de pressão, colesterol, toxinas, estresse, insônia e centenas de etc. Então está feita a leitura do primeiro e segundo capítulo do nosso livro Gastronomia e Medicina para Iniciantes e Iniciados. E em breve voltaremos em novo vídeo lendo o capítulo 3 e 4. O capítulo 3 é Sal, Pimenta e Companhia. E o capítulo 4 é justamente... Qual que é o capítulo 4? Perdão. Então, capítulo 3, Sal, Pimenta e Companhia. E o capítulo 4
É longo o capítulo 3. Quais os meus ingredientes favoritos? Então não perdam no nosso próximo vídeo o capítulo 3 e o capítulo 4. Sal, pimenta e companhia. E quais os meus ingredientes favoritos, ok? Agora me dá uma moral, me deixa um like, compartilha o nosso conteúdo, deixa um comentário aí para que o algoritmo entenda que o nosso vídeo realmente vale a pena ser compartilhado, e se possível faz um pix para mendes.rui@gmail.com para que eu possa seguir gerando conteúdo de qualidade aqui na internet. Muito obrigado a todos e todas, regressaremos em breve para a leitura dos capítulos 3 e 4. Saudações cordiais a todos e todas, muito obrigado, e lembrem-se que todos os meus livros estão disponíveis na nossa loja aqui no canal Alpha Sirius Zero, assim como os 4 módulos do nosso curso Aprenda Yoga de uma vez por todas, disponível em vídeo, ok? Saudações cordiais a todos e todas, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.